Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Centro de Inovação Blumenau e Instituto Gênio. Eu sou Napa Ladalk, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, eu sou assessora de imprensa aqui do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene e acompanho a Ana Paula nesse episódio. E hoje a gente recebe aqui Daniel Becker, que é CTO do Laboratório de Inteligência Artificial Generativa do Centro de Inovação Blumenau. Seja bem-vindo ao episódio. Obrigado. E para a gente começar, Daniel, vamos falar um pouquinho de como é que você está atuando, né? Qual que é a empresa, qual que foi um pouco dessa ideia, essa trajetória aí do laboratório aqui no CIB. Perfeito. Bom, então dando até um pouco de contexto, né, do posicionamento que a gente teve aqui, né, nesses últimos meses, né? O surgimento dessa iniciativa ali, ele vem sendo discutido já desde que, obviamente, a inteligência artificial ela começou a vir mais à tona, né? Para o surgimento disso, obviamente, a gente vinha construindo já iniciativas de inteligência artificial na empresa que foi a mantenedora inicial ali do laboratório, que é a Lizard TI. Então a gente tem ali a sede, né, na 15 de novembro, que seria o primeiro escritório. E a gente teve, né, essa iniciativa de já ter construído alguns projetos por ser uma fábrica de software. Então surgiam demandas para a gente específicas, né, de necessidades para construção de software no geral. E essas construções de software surgiram a possibilidade de encaixar a inteligência artificial. Falando um Uhum. pouquinho de mim especificamente, que daí eu venho lá da área de trabalhava com projetos de inteligência artificial tradicionais, né, que pela IA generativa hoje, né, a gente tem uma grande divisão que seria antes desse boom, né, a gente mencionava as IAs tradicionais, que seria realmente construir modelo do zero, fazer os treinamentos robustos e que demandariam tempo para a gente conseguir construir uma problemática específica. Uhum. Então, junto com essa minha expertise mais técnica, né, e a visão de negócio do Regis, que é o CEO do laboratório e também cofundador, e é o CEO também fundador da Lizard, Uhum. foi direcionado, dada essa demanda, para a gente construir algo mais separadamente ali. Então, apesar de a Lizard ser mantenedora, né, e ela fornecer a mão de obra de homem a hora ali para justamente desenvolver esses projetos, a gente decidiu ter essa inauguração aqui no Centro de Inovação de Blumenau muito estrategicamente, né? Uhum. Então ele acaba sendo muito um ponto marketing, também uma especialidade, né? A gente consegue direcionar a nossa fábrica de software ali para algo mais robusto, assim, no sentido de ser especialista, né, na frente que é de inteligência artificial. Então já muito antes, né, disso começar, a gente já tinha essas noções, e daí vindo mais à tona, a gente se posicionou mais pronto ali para atender as necessidades de mercado, e surgiram muitas, né? Então falando assim só um pouquinho, né, desse contexto, como é que a gente O entrou, foi laboratório assim. seria um braço aí da Lisa de TI, e aí o centro de inovação, obviamente, escolhido porque está inserido no ecossistema e hoje é uma das Isso. referências aqui na cidade. A gente Nesse até sentido. conheceu, né, antes mesmo de eu trabalhar com Regis, né, já tinha uma cultura de ritmo de startup, por mais que seja uma fábrica de software, a gente tem um ritmo ali de justamente construir produtos dentro e potencializar negócios paralelos, né? Uhum. Então, o primeiro produto que a gente teve, que foi incubado aqui, um produto que saiu da Lizard, e assim que a gente conheceu o Centro de Inovação e teve esse network forte que ele possibilita, né? Uhum. Foi um aplicativo de controle financeiro para as empresas, né? Hoje ele se fundiu com uma outra empresa, e daí ele está sendo já automático, então ele foi incubado aqui, ele já saiu para mercado, então a gente passou por um processo assim, de startup também, e colaborou muito para a gente ser uma fábrica que está lá na 15, mas a gente sempre esteve muito próximo das startups e também, né, construiu produtos ali que se enquadraram. Uhum. Então, assim, dado esse know-how, né, de construção de aplicações para startups, a gente decidiu escolher o CIB justamente por ser esse ecossistema que a gente não só criou esse networking, mas ser um ecossistema que alimenta todas as frentes possíveis. E eu estou falando desde empresas de tecnologia, a indústria, ao Gov. Então, ele é um ponto muito estratégico aqui em Blumenau, né, e obviamente, toda a idealização de centros de inovação no estado de Santa Catarina. Eles inauguraram de fato o laboratório ano passado, né, aqui no Centro de Inovação, foi uma solenidade bastante importante aqui no CIB. Lá naquele mesmo dia, vocês já haviam anunciado que já tinham um cliente para o laboratório.
Exatamente. Como é que está hoje? Isso foi em agosto do ano passado, a inauguração. Como é que está hoje? Já tem mais pessoas aderindo? Como é que está funcionando? Com certeza. Ali, esse em específico, a gente já fez a inauguração do laboratório com a primeira assinatura de um contrato, né? Que ele veio a ser conversado já ali em final de junho para julho. Então, foi uma possibilidade que a gente já vinha trabalhando, né? A gente já tinha desenvolvido algumas provas de conceito em outras empresas ali por abril do mesmo ano. Então, muito antes de inaugurar, a gente já tinha construído provas de conceito que ainda vem sendo, muito trabalhado, a gente construiu muito mais depois da inauguração, e as empresas ainda por um bom tempo ali do ano passado e agora esse ano está um pouco diferente, eu posso explicar mais à frente, mas há um certo eh, uma resistência ali no sentido de garantir que eu vou usar a IA de forma eficiente, que eu vou saber controlar bem meus custos, com a segurança dos dados, né. Então a gente já vinha trabalhando com provas de conceito, que é justamente construir ali um protótipo funcional, obviamente, né, da aplicação, e já mostrar isso funcionando para dar mais segurança, né, esclarecer as questões de segurança envolvidas. E daí essa empresa a gente startou já como um projeto final, então um projeto completo, não uma prova de conceito. E a assinatura ali do contrato, possibilitou que a gente iniciasse os desenvolvimentos por ali. Então, foi na linha de indústrias, para distribuidoras. E a gente também está atendendo outras empresas, do mesmo nicho. Por que facilita, né? Quando a gente constrói algo direcionado, que a gente já atendeu também indústrias têxtil ano passado e agora a gente vem se posicionando também forte na indústria, porque é o que a região tem mais a fornecer, assim, nessa frente de indústria, né. Quando a gente desenvolve para uma determinada empresa, a gente adquire não o expertise que a gente já tem de construção tecnológica, né, Uhum. mas também do negócio específico. Quando falo da indústria têxtil, por exemplo, os processos da indústria têxtil, distribuidora, os processos ali também. Então ele possibilita com que a gente também atenda outras empresas e é o que a gente vem se posicionando. Uma vez que a gente entrou naquela indústria e trabalhou com uma empresa, muito mais facilmente, né, e de muito entendimento, a gente consegue elaborar outros projetos iguais ou semelhantes para outras empresas do mesmo tipo. Então, desde a inauguração ali, a gente vem atendendo esses tipos de empresa. Atendemos algumas também de empresas de tecnologia, eh por exemplo, a questão das provas de conceito que a gente desenvolveu em abril, 2 delas foram em empresas de tecnologia que hoje estão em produção já, e a gente tem a possibilidade de fazer um controle que já aconteceu ano passado, e esse ano está muito mais direcionado para uma evolução de novas ferramentas e funcionalidades. Mas hoje a maior demanda que tu vê são de indústrias, né, de setores mais Exatamente. tradicionais que querem inovar de alguma forma e acabam pegando que, querendo ou não, é a hype do momento, que é a inteligência artificial e aplicando em Sim, algum com certeza. processo. A gente tem, na indústria como um todo, muitos setores diversificados, né, e a indústria ela acaba sendo grande. Então, eu tenho ainda, né, por mais que a gente tenha modernização antes, nem falando de IA, né, modernização tecnológica, a gente tem muitos casos ainda muito, manuais e processos muito, eh, sem controle na indústria, e a gente percebeu Uhum, isso entrando. Então, graças também a essa possibilidade de a gente trabalhar com processos de automação ou processos ali de evolução tecnológica mesmo, sem ser IA, a gente consegue atender as indústrias de uma forma muito modular ali do negócio. Então a gente uhum. consegue pegar, por exemplo, uma necessidade e entender que às vezes eu preciso desenvolver outras questões ali antes de eu encaixar IA, para eu entregar isso de forma mais eficiente possível e daí a gente consegue personalizar, né. Então Sim. o laboratório ele personaliza 100% uma necessidade da empresa, e não é um produto que, por exemplo, eu peguei uma distribuidora ali, eu desenvolvi algo e vou vender igual para outra, né. A gente vai em outra indústria e realmente aplica o serviço que é eu ouvir todas as dores ali, entender essas necessidades e construir algo que encaixe nela, Personalizado. personalizado. Uhum. Conta pra gente um pouquinho como é que é formada, então, a equipe de vocês. Quais são os profissionais que integram a tua equipe? Perfeito. A gente conta ali com uma equipe, que trabalha na Lizard, né, e parte do laboratório. Então, quando a gente fez essa divisão, a ideia é que justamente as pessoas técnicas e de negócio também, né, que trabalhassem, com inteligência artificial ficassem no laboratório e ainda daí manteria, né, a equipe que é tradicional ali de desenvolvimento na Lizard TI, que é a fábrica de software. Então a gente conta ali com uma equipe muito grande de diferentes habilidades, né. Eu tenho desde ali falando da Lizard, né, de profissionais de experiência de usuário e design para iniciar o trabalho de prototipagem, quando uma empresa precisa ver como é que vai ficar o resultado final antes de construir qualquer coisa.
A gente tem engenheiros de software que daí trabalham justamente com padronização de projeto, em construir isso de forma muito profissional, no sentido de não construir código, né, antes de ter algum processo bem estabelecido numa linguagem universal técnica, né? Então a gente documenta tudo isso, tem profissional só para isso. A gente tem os desenvolvedores tradicionais, desenvolvedores back-end, front-end, especialistas em fazer automações, São especialistas em quantas integrações. pessoas na equipe? A gente conta hoje com 18 pessoas ao Uhum. total, isso contabilizando, obviamente, Lizard e laboratório. Esse time ele vem fortemente sendo aumentado esse ano, então a ideia desse ano a gente direcionou mais para marketing e vendas, né? E aumento de equipe. Então, o nosso operacional ele foi muito bem trabalhado ano passado, então a parte de desenvolvimento, né? Essa equipe a maioria é composta pela parte de desenvolvedores e ele já foi muito bem estabelecido e validado. Então, e por mais que é uma equipe certamente ali enxuta, a gente tem uma otimização de processos muito bem estabelecidas. Uhum. Dadas essas demandas que a gente percebeu, principalmente nessa virada de ano, né? Ano passado era muito especulativo, e o que as empresas fizeram foi, principalmente na indústria, colocar no orçamento inteligência artificial para esse ano. Então, em janeiro e fevereiro, a gente vem atendendo muitas empresas, assim, mais do que foi ano passado, e daí a gente acabou tendo que direcionar para isso, e daí aumento da equipe. Então, a gente está em processo de crescimento esse ano. E tu acha que aí vai continuar esses projetos aí que o pessoal colocou no orçamento, assim, de fato fecham? Ou tu entende ainda que ainda tá muito no especulativo? Como é que tá a tua percepção em relação a isso? Eu percebi, né, com esse ano que as empresas estão um pouco mais seguras na aplicação de inteligência artificial. Ano passado, porque assim, se a gente considerar 2023, vamos botar ali que começou a ser mais direcionado ali até para empresas, né? Em 2024, os pioneiros ali que começaram a testar foram os que arriscaram mais, né? Então, em Hum. 2024 teve bastante empresa arriscando realmente aplicar. E a vantagem é que, assim, não só limitando a nosso território aqui, né? Mas existe material ali da Google, por exemplo, que até a gente usa nas nossas apresentações ali comerciais para trazer dados, né? É que a gente tem, pela primeira vez, um ano inteiro onde pôde se observar as empresas aplicando IA desde janeiro. Então, a gente pegou de janeiro do ano passado até dezembro, né? Foram Uhum. feitas pesquisas assim em cima disso. E percebeu-se que, com esses dados que foram descobertos, né? Avaliando essas empresas, possibilitou com que os resultados deixassem outras empresas muito mais seguras. Sim. E esses números ali, tem mais detalhamento no material, que a gente pode estar até fornecendo, ele é um material público vindo da Google, né? Quem não viu ainda, mas ele apresenta que as empresas recolheram frutos, assim, 86% dos projetos que foram aplicados já foram possíveis ter retorno sobre o investimento. Uhum. Porque a inteligência artificial generativa, ela veio muito mais barata do que seria aplicar em tradicional. Então, eu consigo fazer projetos muito mais baratos e já colher frutos no mesmo ano. Assim, nesse estudo, a gente verifica ali que para um ano, 12 meses, né? Nos 3 primeiros meses é a idealização, nos outros 3 meses é o desenvolvimento, e o segundo semestre que sobra ali, né? Se a gente pegar certinho do início do ano, ele é simplesmente para já retornar o investimento. Então, no mesmo ano, isso tem dados, tá? É, é possível já recolher esses investimentos de forma muito mais segura. Há uma assertividade ali de mais de 75% dos projetos que são construídos, eles têm efetividade. Uhum. Então, E difícil esse ter. ciclo de um ano é o que vocês mais ou menos aplicam também, assim, para desde a ideação de uma empresa que entra em contato com vocês, até a finalização do projeto, fica mais ou menos nesse espaço de tempo. Até exatamente na aplicação de quando a empresa não tem nenhuma noção, né? A gente passa um tempo para ajudar a idealização. Então, a gente tem uma gama de produtos no laboratório. A gente pode fazer workshop em company, em levar o conhecimento da IA lá para dentro. Então, fazer palestras, ensinar Uhum. como que funciona. E Então, tem tem toda projetos que vêm, essa tipo assim, parte. do zero, a empresa quer implementar alguma coisa, mas não sabe onde exatamente? Exatamente. Tem É. muito principalmente na indústria ali, que a gente verifica também que não tem muito conhecimento de inteligência artificial. E daí existe essa necessidade, primeiro, porque como a gente tem vastos setores e uma hierarquia muito bem estabelecida, até ter o fechamento, que é chegar, por exemplo, em quem toma a decisão, a gente tem que criar uma maturidade cultural ali, de inteligência artificial primeiro, para depois Uhum. conseguir fechar algum projeto específico. Então, por isso que a gente até criou esse produto de workshop, porque daí a gente vai na empresa, ensina, então a empresa não tem nenhum conhecimento, e o outro setor, às vezes, do TI tem, então a gente nivela todo mundo para Mas você ter fala essa dessa essa noção. dificuldade é pela resistência em implantar ou saber em que setor de fato implantar? Porque ela é bem
Ampla, né? Eu acho que Exatamente. hoje o pessoal ainda está muito atrelado ao tipo: "Ai, vou implementar o ChatGPT no meu atendimento ao cliente", e não Isso, é só em isso. que área que eu posso implementar, né? Então tem dado tem de resistência também, simplesmente para empresas que não isso era mais ano passado, esse ano tem mudado bastante. Eu não Até agora das empresas que a gente atendeu, eu não vi ninguém de resistência, assim, de: "Ah, não vejo o valor", né. Isso se botar ali, acho que até na pesquisa do Google tem, é um percentual extremamente baixo, assim. Então a resistência diminuiu, falando resistência mesmo, não é difícil, mas tem sempre uma empresa ou outra. E é muito mesmo de não saber onde encaixar ainda, ter essa dificuldade em entender qual que eu vou ter o melhor retorno de investimento. A Uhum. experiência que a gente teve ano passado já aplicando em algumas empresas, a gente já tem muito bem direcionado onde é que eu posso ter o melhor ROI, atrelado principalmente aos negócios, falando de indústria, empresas de tecnologia, que a gente já atendeu, né. Então, eh, problemáticas que a gente já resolveu, a gente já conseguiu verificar o ROI disso, então a gente consegue ter um direcionamento Podem mais em cima direcionar disso. melhor. Mas no Uhum. workshop mesmo ele é para levantar essas problemáticas, então ele não só ensina e nivela, como também a ideia é que no segundo dia de workshop a gente tenha coletado várias problemáticas que foram discutidas ali e a gente já construa junto com eles ali, mostre uma solução aplicada ali, uma prova de conceito, né. E aí esse workshop, sei lá, uma indústria resolveu contratar o workshop com vocês, e aí define pessoas de diversos setores, então vários setores Isso vão mesmo. e acompanham com vocês e definem ali a demanda de cada área. Exato. Legal. A gente pode envolver todos os setores, isso fica bem flexível a empresa ali que é a indústria, a escolher quais setores ela pretende ou Uhum. envolver todo o time, então a ideia é que traga esse dinamismo. Porque daí depois a gente entra uma vez que uma empresa já está com essa maturidade, né, a gente vai para o plano de desenvolver projetos mesmo. Sim. E daí, seria naquela fase ali de, depois que já idealizei, né, eu vou para uma construção, e que geralmente essas construções de inteligência artificial, elas são muito mais rápidas do que seria antigamente, que eu levaria, por exemplo, 6 meses só para treinar a inteligência. Hoje em Sim. dia a gente faz o projeto inteiro, por exemplo, Que em não menos de faz 3 muito meses. sentido hoje começar exatamente do zero, né, Isso. considerando as tecnologias que a gente tem atualmente. Inclusive, o laboratório, apesar de ter sido inaugurado ali em agosto, né, já teve aí uma repercussão, um sucesso bastante consolidado nesses meses. E a gente viu que a ideia era replicar, inclusive, em outros centros de inovação, né. Daí eu queria que tu comentasse como é que tá esse projeto, o que que envolve, como é que vocês estão pensando nessa expansão? Com certeza o plano de negócio nosso, né, a gente já verificou e validou que ele é funcional, né. Obviamente que ele não se aplica só a um fluxo, a gente tem diferentes produtos ali no laboratório, como eu mencionei de workshop, de fazer projeto, desenvolver só software. Então esse plano, né, ele pode ser muito bem replicado e a nossa ideia de expansão é justamente focar em atendimentos das macro-regiões, né, e Uhum. a necessidade daquela macro-região específica olhando para a indústria, por exemplo. Aqui eu falo de indústria têxtil, mas eu vou para Itajaí, por exemplo, que a gente tem, né, alinhado ali para abril já inaugurar o próximo. Itajaí vai ter, já soltando aqui, né, mas a gente vai ter Spoiler. Já é, soltando uma novidade. acabei não sei se podia, mas, podia sim, né. A gente já tá bem alinhado ali já conversou com o centro Sim. de inovação lá, então a gente Marketing vai já aprovou já. é, é. Ligado também ao Centro de Inovação de Itajaí, então? Isso. Ah, boa. Ali a gente vai ter uma inauguração provavelmente em abril, maio, talvez se atrasar, né, E com foco mas mais no setor portuário. portuário Isso, das aham. Então, a transportadoras. ideia, de testar essa expansão, né, e a gente só validar na prática, agora abrindo o segundo, é justamente ter esse direcionamento que a gente já testou bem em Blumenau e já verificou que é funcional nesse formato. Então, tem muita demanda aqui e às vezes vem pra gente de logística, então assim, a gente acaba não nichando daí porque quer atender todo tipo de negócio, né. E daí se a gente trabalhar dessa maneira, a gente avaliou que pode ser mais eficaz no sentido de ter um laboratório lá que Sim, vá atender o litoral ali portuário, a parte portuária. A gente pode botar, por exemplo, em Joinville para atender a indústria específica de Joinville. sim, Então, a ideia que a gente vem conversando hoje, né, com a tentativa ali junto com o governo de Santa Catarina, é justamente para formalizar esse processo e a gente acelerar, né. Então, ao invés de eu abrir agora em Itajaí, para depois eu abrir em outro local, eu já consegui acelerar isso no sentido de replicar, para todos ao mesmo tempo. Então, esse ano a gente conseguir ter, por exemplo, em todos os centros de inovação, um laboratório disso que funcione perfeitamente junto com os escritórios de projeto.
Uhum. que o governo do estado estabeleceu ali para esse ano iniciarem, né? Que o laboratório ele trabalha em conjunto com o escritório de projeto, justamente para ter esse apoio todo que o escritório de projeto vai trazer, né, de negócio, e a gente conseguir ter as repartições de lucro dos produtos ou dos projetos que forem sendo desenvolvidos para os centros de inovação se sustentarem também, que é assim, um pouco da ideia, né, do escritório de projeto. Então, a gente poder ajudar nesse sentido também, ter do apoio do centro de inovação. E uma vez trabalhando com esses projetos, né, e estando no centro de inovação do escritório de projeto, a gente consegue o quê? Fazer também as aplicações de incentivos fiscais, que é uma das grandes diferenciais do laboratório. Quando a gente falou ali de tipos de equipe que a gente tem, né, o laboratório também conta com não só times de desenvolvedores ou administrativo, jurídico, né, mas também a parte de pesquisa científica. Então, quando a gente precisa, a via federal ali, né, lançar um projeto de P&D, para justamente testar uma tecnologia nova, ali, inovação, né, naquela empresa, que Uhum. seja do lucro real. Então a gente consegue ter esse apoio ali do escritório de projeto para a gente construir uma documentação de P&D e executar ele no formato que a gente vem do plano de negócio. Então o laboratório acaba sendo mais um facilitador para as empresas que são de lucro real conseguirem abater ali, né, do imposto de renda, uma parte ali desse custo que ela mandaria para o governo federal, isso fica dentro do estado e reverte, né, em qualidade e inovação para o território de Santa Catarina. Uhum. Então, se a gente avaliar, né, essa ideia de expansão atrelada a essa capacidade que a gente tem de trabalhar com essa tecnologia emergente, que é a IA, né, a curva ela é maior que foi smartphone e internet, por exemplo, a gente torna Santa Catarina ali um estado pioneiro e Pioneiro. um diferencial muito grande no desenvolvimento desses projetos. E hoje, de fato, vocês se posicionam até como o primeiro laboratório de IA generativa no Brasil, né? A gente, no caso ali, é o primeiro de Santa Ah, de Catarina. Santa A gente Catarina. Tá. teve um primeiro poucos meses antes em São Paulo, Uhum. só que ele é um laboratório diferente porque ele não é direcionado assim a um centro mais próximo das empresas, porque ele é dentro da universidade, né? A gente tem diferentes universidades no Brasil que desenvolvem próprios laboratórios. Eu já vi, por Uhum. exemplo, de empreendedorismo, o laboratório que trabalha com alguma área específica, né? Aí em São Paulo tem Seria dentro da... unicamente experimentação dos alunos, né? Não seria algo de É, tipo comercial, de escalável, enfim, isso. entendi. E eu queria que comentasse também, apesar de que tu já falou bastante sobre isso, assim, mas como que o CIB tá auxiliando nessa jornada e nessa repercussão, né? Porque, de fato, saiu matéria na Economia C, sai em outras mídias também. Estar aqui é bom no sentido de que vem muita gente de fora para, né, visitar, enfim, acontece muito evento. Como é que está sendo essa repercussão aí para vocês a partir do CIB? A gente ter justamente escolhido e ofertado para o CIB essa possibilidade, né? Ela foi muito bem casada, né? Porque o CIB, ele, como eu falei ali de ser esse ecossistema, né? Ele permite justamente ser um ponto onde acontecem muitos eventos, venham muitas empresas, né? E que o próprio centro de inovação, com a idealização de escritório de projetos, a ideia é atender também parte da indústria e empresas, né? Com projetos propriamente ditos. Então, assim, o apoio que teve do CIB na parte justamente de poder, de nome, né? Foi uma estratégia justamente aplicada a isso de a gente tá- ser uma fábrica de software pequena na 15, a gente ter um potencial de crescimento ali, mas precisar potencializar o marketing. Então, a abertura dele dentro do centro de inovação nos ajudou no sentido de posicionamento, né, e marketing. E eu acredito que não só esse apoio, né, de pessoas e também de possibilidade de executar projetos, mas também toda a base de conhecimento que o CIB proporciona para gestão de negócios, né, Uhum. possibilidade de formar realmente, falo por mim, por exemplo, na parte de chefe de tecnologia, né, então em equipe também, né, em poder evoluir conforme o negócio, né? Sim. Então, falando assim, de negócio, de potencializar o nosso caminho como empresa, né? E também a parte toda de ecossistema.
E fora que abre também essa possibilidade da expansão aí com os outros Com centros, certeza, né. é. Senão a gente, como eu te falei, teríamos que ficar indo por cada região, então, Formiguinha. a Essa é ideia uma de meta inclusive potencializar. do próprio governo do estado, né, quando teve a inauguração, o Roberto Prudêncio, que é da do governo do estado, também esteve aqui e ele mesmo falou, né, que a intenção era levar esses laboratórios para vários centros de inovação. E É. tem outros para serem abertos também esse ano, né, acho que Sim, a implantação a meta do governo do estado é ampliar mais, né, hoje são uns 15 centros de inovação, e a ideia para esse governo é chegar em 21 centros de inovação pelo estado, então tem bastante espaço por aí, né, com certeza. para laboratório. E para fora vocês não pensam algum dia, tipo, sair de Santa Catarina e começar Sim, por a gente ter contatos também no Canadá e também na Europa, né, já vendo da network que o Regis, que é o CEO, construiu, a gente já falou e ficaram sabendo também via meios de comunicação ali de notícia, né, que a gente passou para eles e tudo mais. Então tem um interesse em a gente, em 2026, esse ano, como eu falei, né, nosso plano é vendas, marketing e expansão aqui no uhum, território de Santa Catarina, e ano que vem é a internacionalização. uhum. Então a gente já se posicionou ali para 2026, ainda esse ano a gente preparar no segundo semestre toda o plano de estratégia ali, né, para fazer isso. E daí iniciar ano que vem com a possibilidade de a gente colocar pelo menos ali, a gente avaliando talvez em Portugal, mas vai iniciar ali pela Europa, onde é que tem um contato mais forte ali. Já adiantasse alguns planos. E a última pergunta é justamente essa, né, quais que são os planos aí para 2025, Sim. para além do que tu já comentou, enfim. É, justamente essa possibilidade desse ano, continuar atendendo muito as empresas, e é o que a gente veio fazendo com a virada desse ano, iniciando ali em janeiro, né? Eh, Continuar atendendo a indústria e daí fazer essa divisão em outros centros de inovação para possibilitar o atendimento mais especialista daquela indústria. Então, como a equipe ela se concentra, né, na Lizard, eh, os laboratórios, a gente tem os especialistas das áreas e o pessoal que entende mais fortemente da parte de inteligência artificial. Então, quando a gente divide isso, aquele centro de inovação com aquele time mais direcionado para atender aquele tipo de indústria, por exemplo, aqui a têxtil, Uhum, ele vai ser mais especialista desde do primeiro contato com a indústria até as reuniões do nosso fluxo, né, de ter uma reunião técnica, de levantar as necessidades específicas do negócio. Então, a gente vai, querer ter essa distribuição para tornar ainda mais especialista nos diferentes nichos. Como a IA ela se encaixa em literalmente tudo que a gente pode avaliar, a gente não quis se limitar, mas também não quis atirar para todo lado. Então, ter essa divisão, e por isso que o Centro de Inovação, a ideia é realmente ser distribuir essa parceria, né? Não tem de modo algum como a gente controlar todos esses projetos e o Centro de Inovação. Então, a ideia é mesmo distribuir a ideia e o plano de negócio, e isso se difundir em todos os centros de inovação com totalmente gestores ali, equipes separadas, para atenderem direcionamente a indústria daquela região. Então, esse é o plano para esse ano, né? A gente conseguir realmente nichar, mas manter a especialidade para não perder a qualidade. A gente já vem trabalhando com projetos ali muito robustos, e a ideia é que a gente faça mais eventos de apresentação aqui no próprio Centro de Inovação esse ano. uhum. Fazer um evento de lançamento também desse nosso produto, que é o workshop, porque daí agora a ideia é a gente realmente avançar em todas as indústrias que têm ainda um nível diferente de conhecimento. Então, atender mais forte ali nessa parte de nivelamento para depois construir o projeto, posicionar melhor assim, né, o plano. E daí para o ano que vem fazer a internacionalização. Eu já Uhum. falando um pouco assim, né, dos próximos 2 anos, o que se espera ali com o laboratório. E a gente também não se limita ao estado de Santa Catarina, obviamente, para difundir esse conhecimento. Mais Uhum. uma vez, a gente aplicando muito bem aqui, a gente torna o estado que saiu à frente, né? A gente sabe que a repercussão do laboratório aqui já fez com que outros estados e diferentes também empresas de outros lugares do Brasil já começassem a também querer replicar a parte do processo ali de centro de inovação. Então, a ideia é que a gente acelere mesmo, né, essa parceria ali para a gente sair na frente e conseguir dominar esse mercado.
Nada como Santa Catarina tendo mais referência, né? Exatamente. Daniel, obrigada pela tua participação no episódio. Espero aí que a empresa prospere, os laboratórios também, a gente possa convidar de novo mais pra frente e falar dessa expansão. Maravilha. Obrigada. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Obrigada e sucesso para vocês.